dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala vocês, meus tesouros brasileiros roubados pela corte portuguesa. Estamos começando mais um Rolê CL da manhã desta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. São 11 horas e 33 minutos aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira e também nas minhas redes sociais, no @deluca, no Twitter e nas outras redes também. Estamos começando este belíssimo programa que hoje trará novamente os principais temas crocantes deste país. Falaremos sobre decisão de Portugal. O presidente de Portugal falou que quer ressarcir o ouro roubado, os indígenas, os negros escravizados. Portugal, se for ressarcir todo mundo, vai ter que vender o país para ressarcir os danos do colonialismo no mundo. Mas o presidente de Portugal meteu essa. Falaremos sobre doutrinação nas escolas, doutrinação bolsonarista, que é o que tem acontecido nas escolas brasileiras. Vamos falar sobre as lapadas no Congresso e fora dele. Vamos falar, minha porta fechou do nada aqui, achei que era o Espírito, Deus me proteja. Vamos falar sobre esses e outros assuntos no programa de hoje, com ele que está aqui comigo, o meu casca de bala, eu e o casca de bala, o Vitinho. Olá, Vitinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, William Deluca. Tudo bom contigo? Tudo bem. Eu queria falar um negócio, mas não vou falar uma vez não, vou falar duas vezes, tá? Um negócio. É essa pessoa que vocês querem que participe mais vezes do programa. Eu só queria fazer o registro de que é essa pessoa. Fala com a Laura. Não criou um quadro, não pensou nada. Bianca veio aqui 2 vezes, criou um quadro. Guilherme Bessa criou alguma coisa, não cria nada. Isso aí é terreno improdutivo. É porque eu não preciso criar nada, entendeu? Eu espero que o MST invada você, evento. Vitinho, terra improdutivo. Que isso, que delícia. Mas quem é muito produtivo aqui sempre é o nosso pequeno Guga Noblar, direto do Planalto Central. Bom dia, Guga, tudo bem com você? Olá, meu querido Deluca. Bom dia para todos, para essa equipe super criativa. É certo. Eu gostei, eu não vou mentir, eu ri. Francamente. É muito idiota, mas eu ri. Porque, Guga, enfim, obrigado, eu sou idiota. tá? Pela parte que me toca. Obrigado. Nós idiotas unidos. O Guga é que Puxa o padrão saco. de humor do Guga não é exatamente o mais refinado, né? Todo mundo sabe, Não mas sou. não É Beavis and Butthead pra baixo aqui. É por aí, por isso que ele gosta do Vitinho. Mas vamos logo falar sobre o principal tema deste programa de hoje, não Tá Pegando Fogo. Inclusive, Guga, estou tomando água hoje em você. Olha que na lindo. caneca que a gente recebeu de você aqui, que eu preciso mandar pra você. Seus Ele te manda. líquidos. Olha, você- pegou Eu na não minha tenho caneca. caneca ainda. Uma Quando canequinha vi- com a minha cara. Quando você vier para São Paulo, a gente entrega a caneca para você, Guga. Vamos Pô, falar fiquei sobre feliz. reparação histórica. Depois de quase Claro. 200 anos, o presidente de Portugal reconheceu pela primeira vez a responsabilidade de Portugal nos crimes cometidos durante o período da escravidão. O presidente de Portugal não apontou... Que isso? Não é esse, tá velho. entendendo. Mudei a ordem dessa. Vocês ouviram o vento, Tá, né? o Gabriel Vento tá Meu difícil. Deus, Guilherme zona. caiu aqui. Aí está a fala do presidente de Portugal: ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos, há bens que foram saqueados e não foram devolvidos, vamos ver como podemos reparar isso, disse o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. André Graziano. Apesar de declarar... Não, calma aí que aqui é uma coisa mais rápida aqui, ó. Eu tô avançando no roteiro aqui. Guga não apontou muito o que queria fazer, mas... pelo menos é uma declaração importante, visto que, sim, os danos do colonialismo europeu são muito presentes até hoje nesses países onde eles atuaram, na África, nas Américas. Ainda é possível ver os efeitos desse colonialismo, dos saques promovidos pelos colonialistas europeus aqui na América Latina, Guga. Pois é, demorou, né? Portugal demorou bastante, demorou quase 100 anos, ou mais de 100 anos. Já deveria ter pedido desculpa
há muito tempo. O Brasil conseguiu a proeza de pedir desculpa antes de Portugal, né? Francamente. Lula, em 2005, ao visitar o Senegal, pediu desculpa em nome do país, em nome do Brasil, que também patrocinou e por muito tempo, né? O penúltimo país, inclusive, a acabar com a escravidão foi o Brasil, né? Então, o Brasil fez o seu papel de pedir desculpa antes de Portugal, que foi quem começou de fato e que trouxe os escravos para cá. E que começou com esse processo de escravidão, junto com Inglaterra e Espanha. Então, tem que pedir desculpa, mas mais do que pedir desculpa, porque pedir desculpa também não é tão difícil assim, só falar, só hablar, né? Tem que fazer alguma coisa de fato, tem que reparar de alguma maneira, tem que lutar pelos imigrantes que tentam entrar na Europa e são barrados e morrem na travessia muitas vezes. Tem que lutar por esses que hoje sofrem com a consequência desse colonialismo e da escravidão. Tem muita gente aí sofrendo consequência direta ainda desses fatos históricos que hoje Portugal pede desculpa. Então, essas pessoas precisam da atenção de quem tem poder, de quem tem a palavra, como Portugal tem. Então, além de pedir desculpa, que lute por eles. Obviamente a internet não tem limites, né? Quem tem limite é município, a internet brasileira não tem limites. Ontem os internautas resgataram a fala do candidato Dr. Israel Tuiuca ao governo do Amazonas em 2022. Vamos ver o vídeo aí para quem não lembra deste momento icônico. No seu tempo, Gabriel Vento, quando você achar que é razoável hoje. Ele quer o VT, Vento. VT, vamos invadir. Calma. O Vento não está prestando atenção no programa. No Brasil e a Amazônia, nós vamos invadir Portugal. Buscar recursos, nós vamos invadir França, Holanda, porque vocês vieram até aqui e levaram essas coisas. Ô, europeus, vou pegar vocês, hein? Ô, europeus, vou pegar vocês. Tem uma Deixou ameaçinha o aí. aviso. Também relembraram o incômodo dos portugueses com a influência do youtuber Lucas Neto sobre o sotaque e o vocabulário das crianças portuguesas. O problema, Guga, é que a gente hoje tem ainda em Portugal um movimento crescente de xenofobia, como você estava falando, né? Os brasileiros, muitos brasileiros ainda são recebidos de forma intolerante, preconceituosa em Portugal, apesar de Portugal ser um dos destinos favoritos dos emigrantes brasileiros, né, de quem sai do Brasil para ir morar em outro país. Os Estados Unidos é um destino preferido, mas também Portugal, por conta da língua e de facilidade de se aclimatar na Europa, é um destino favorito. Isso que você falou é importante, Guga. A gente precisa ter... e hoje de manhã a gente estava entrevistando o embaixador aqui no programa de manhã, e ele falou que mais importante do que corrigir o passado, que é importante que isso seja admitido, é ver o que os países vão fazer para o futuro, né? Então, como é que eles vão tratar os seus imigrantes a partir daí, por exemplo. Foram lá, saquearam, invadiram, destruíram com Angola, com Moçambique, com a Guiné-Bissau, com a Guiné Equatorial, com Cabo Verde, e agora não querem receber de volta os frutos da imigração que eles foram lá causar, né? Então, é importante que Portugal, para além do que vai se reconciliar com o seu passado, faça em relação ao seu futuro. Pensando nisso, Guga, nós fizemos um quadro. Como é que Portugal vai reconciliar com esse passado colonialista? O nosso quadro aleatório de hoje tem vinheta, como sempre. Coisas que Portugal poderia fazer para pagar o Brasil, Guga. Separamos algumas ideias. Levar embora Santa Catarina, Carlinhos Maia, Zé Felipe e Virgínia. Aí. Tá aí, podia virar um bem. estado de Portugal, talvez. Não sei. Coitado. Quem que é esse? Esse é o Zé Felipe. O do Diz, do time da Grande Zé Virgínia. Do rap. Grande o do... Zé Felipe. Como é que é? Respeita a minha Respeito com a Virgínia. minha Maria, com a minha não sei o quê. Esse aí, não é essa pessoa ou eu tô confundindo as pessoas? Esse cara aí. É esse mesmo. Eu só sei quem é ele por causa dessa letra, então Isso. eu sei que é ele. Eu também. Para, Guga, É o filho do você Leonardo, fã. é o filho do Leonardo. Tem cara que é fã. Mas por que ele manda tanta gente pra levar embora?
Chama esse menino aí, menino é... Quem que é esse aí? Eu não conheço ninguém. Esse é o Carlinhos Maia. Aquele é o Carlinhos Maia. Esse Carlinhos Maia, Que ele é? do Instagram. É uma das Ele é vezes mais insuportável. equivocadas do Brasil. Exatamente, pode levar embora. Nossa, Esse aí cada print ele tá com um rosto diferente. Esse aí pode levar. O segundo é uma ideia já meio manjada, mas é boa. Prender Jair Bolsonaro. Pode prender, pode levar Claro. embora. Deixa lá preso em Portugal. Não tá fazendo nada. Uma Pode forma levar, de... pode... Olha, leva com a, Com ele leva pode... com a rachadinha. Volta a escrever, não só com ele. Com essa roupa ele tinha que ser preso. Com essa roupa. Confiscar o passaporte do Sérgio Tavares, para que ele não volte mais para encher o saco do Brasil. Sérgio Tavares, gente, é o jornalista que apareceu numa audiência lá no Congresso Nacional dizendo que tinha provas Tá no de roteiro, o que Guga teve tá dando um spoiler. fraude na urna. Ah, desculpa. Brincadeira. Eu não sabia. Tá vendo o que Tá, acontece quando dá microfone pra Laura? Ei, Proibir Brincadeira. preenchimento labial, não entendi essa, mas o que tem a ver? A gente vai fazer preenchimento labial em Portugal? A Laura tá fazendo os roteiros. Foi a redação que deu essas ideias. Ah, mas a redação é ruim, tem que ver a redação. A redação fosse boa, tava fazendo rolê. Devolver o ouro roubado do Brasil no Pix. Pode fazer o Pix, Portugal pode fazer o Pix. Trocar Neymar pelo Cristiano Ronaldo é até injusto falar isso, porque o Cristiano Ronaldo é um ex-jogador em atividade. O Neymar é só um ex-jogador mesmo, então não tem muito... Não me parece justa essa troca. Transformar o hino de Portugal para a música Vira-Vira dos Mamonas Assassinas, essa é uma reparação histórica importante. Esse é bom. Seria Esse é muito bacana. bom. E aí o outro... Tem as coisas que vocês colocam no roteiro que se eu falar, vou ter que explicar, eu vou perder 5 minutos do programa falando, não faz nenhum sentido. Como esse, por exemplo, do abacaxi do swing. Que eu vou ter que explicar. Não faz nenhum sentido que eu tenho que explicar. O que era, eu vou explicar. E com isso, nós terminamos este nosso quadro aleatório, dentro do Pegando Fogo, dentro do Rolê CL, que agora vai para o quadro mais legal, novo que nós criamos, e aparentemente será um quadro fixo, porque todo dia tem Lapada Seca. Roda a vinheta. Lapada Seca. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui também, que eu não li até agora. Tem 40 separados. Ô, Will. Oi. Queria mandar um beijo pro... Peraí que eu perdi o nome dele. Beleza. Que O é Yuri Gabriel Moura Marcos. disse que é a Débora do rolê, o Kaká, Luciana Alves, Regina Jaco, Maria Helena, e as pessoas comentando aqui, o Ronaldo Cardoso, construir 10 caravelas e despachar com destino certos parlamentares do Chega e todos os seus eleitores. Importante. O casco das caravelas tem que ter furos programados para abrir em alto mar. O comunista de iPhone falando, europeu, vamos pegar vocês. A Juliana Beatriz falando pra Débora Maguinha vir pro rolê. A Débora está nos comentários, porque as pessoas estão marcando a Débora aqui nos comentários. Porque a Débora acabou de sair do programa dela, está vendo o outro programa já. A mulher é uma máquina de trabalhar. Mas sim, vamos trazer todo mundo no rolê, gente. Muita calma. Todo mundo virar nesta maluquice que é este programa do Rolê CL. André Graziano. O André Graziano, inclusive. Escândalo. Guga, começando com Melchiona contra Paulo Bilinski. A Fernanda Melchiona, deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, deu um show, sambou na cara do Paulo Bilinski, o delegado Paulo Bilinski. Tem uma história esquisita aí, com arma, com um avô ucraniano. Joga aí no Google que você vai entender essas coisas esquisitas aí no passado do Paulo Bilinski. Foi na CCJ, enquanto eles estavam votando o projeto que permite que estados possam legislar sobre porte de arma. Vamos ver a lapadinha levada por Bilinski, Guga. Chegou a deputada que disse que o partido dela não usava dinheiro para contratar segurança privada. Posso falar, Vou passar o tempo para o capitão Alberto Neto para que ele passe pra Cris, porque não chama nominalmente para não ter direito de resposta. Quem é covarde aqui não sou eu. Eu não tenho vergonha nem medo de dizer os nomes, Bilinski. Eu faço as polêmicas olho no olho, cara na cara. Tenho coragem de falar o nome na crítica, na política e no combate. Então covarde aqui é tu. Em segundo lugar, eu disse que aqui nós não tínhamos segurança pago. Eu não tenho segurança pago. E não quer dizer que eu não saiba me defender. Nem o deputado Chico Alencar tem segurança paga, como tu disse, porque tem medo de se defender, etc, etc. Nós temos vários companheiros do PSOL ameaçados pelos grupos vinculados a grupos de extermínio, como milícias. Não faz essa cara de deboche. Infelizmente, nós tivemos uma vereadora assassinada e tu votou pra soltar a
acusado de ser o mandante intelectual desse assassinato. Inclusive, vem sempre falar que vocês são contra bandidos, mas votam para soltar bandidos. Aqueles milicianos vinculados a um crime hediondo como foi o homicídio, como é o caso do Brasão. De leve a lapadinha, Guga. E aí, a gente falou hoje de manhã no programa, ontem a Heloísa Vilela trouxe já um vídeo que ela fez desse momento lá gravado pelo ângulo da Heloísa Vilela, que esse sujeito aí, o Paulo Bilinski, ficava rindo enquanto ela falava sobre o assassinato da Marielle Franco. O Paulo Bilinski, vamos lembrar que já fez post no Twitter exaltando a participação do avô dele na Segunda Guerra Mundial combatendo os comunistas. Quem combatia os comunistas na Segunda Guerra Mundial eram os nazistas, viu? Aí ele confirmou que realmente o avô dele lutou pelo exército nazista, pela SS. Meu Deus, ele tem orgulho. O avô dele era ucraniano e aí lutou contra os comunistas, da União Soviética, só que o avô dele era nazista, no caso. Então, isso ele fez questão de ressaltar. Herói, viu? É um herói, é um nazista, amigo. Porra, cala a boca, Bilinski. É um Você tipo tá de queimando escumalha que existe no Congresso, que precisa de sal de fruta para assistir esses sujeitos atuando assim lá. Pois é, esse Bilinski, que é um sujeito completamente desequilibrado, né? E aí você tem um pouco da monta do personagem aí, tentando ir para cima da Fernanda ali, do PSOL, dentro dessa comissão, e sendo esmagado por ela. E ela joga isso na cara dele também, a história do avô, né? Ela fala que ele teve orgulho de defender o avô nazista, e ela também usa isso contra ele, ou seja, foi um combo, né? Ele veio para cima dela de uma maneira covarde, sem querer citar o nome para não dar direito de resposta, já que a regra é essa, se citar nome o outro pode falar também, e leva um combo, uma joelhada seguida de um upper com cruzado e um direto. Foi lindo esse nocaute, mereceu ser atropelado por essa deputada que manda sempre muito bem, né? E ele é um sujeito que tem, além da história do avô, né, nazista, ele tem histórias pessoais horrorosas também. Pesquisem sobre a vida passada de Paulo Bilinski e vocês vão ter o tipo, a monta, né, o personagem, um bolsonarista raiz, com todo tipo de violência e suspeita que a gente espera de um bolsonarista raiz. Vamos para mais uma lapada, Guga. Felipe Barros contra Paulo Teixeira, o deputado federal, o ministro essas artes que vocês estão fazendo são maravilhosas. Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura. Vamos assistir aí a lapada do Paulo Teixeira. A gente não vai conseguir passar o vento, acabou de me avisar, porque eu deu direitos autorais no YouTube. Mas o vídeo não é do Congresso? Então também. Direitos autorais. Ué, mas se o vídeo é do Congresso não faz nenhum sentido. Mas tudo bem, então legal. Podia ter avisado antes, que a gente não tinha chamado. Tá vindo agora também. Então com isso nós terminamos a vida. Vocês não vão ver, é isso. Vamos ficar à vontade para ver esse vídeo. Vamos para a Hora do Mugido. É hora do mugido agora, né? Isso. Vamos começar com ele, Guga Noblar. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, inclusive, pelo PTB. Esse cara existe ainda. O coach Pablo Marçal publicou uma foto na rampa do Congresso mandando uma indireta para alguém. Olha aí, ó. A legenda ali, que vocês não estão conseguindo ler, diz: se o metalúrgico conseguiu, um atendente de call center também consegue. O que você acha? 200 mil likes aí na foto de Pablo Marçal dizendo que quer ser presidente do Brasil, Guga. Era só o que me faltava a gente ter uma possibilidade neste país, Guga. O problema não é ser atendente de call center, isso é muito digno. O problema é ser um charlatão que pega uma cadeirante e tenta dar uma bicuda para ela levantar e fingir que faz milagre. O problema é ser um charlata que, enfim, é um coaching, que até o Paulo Bilinski está zoando ele de coaching, é isso? Que é um coaching na prática, que ganha dinheiro em cima de um discursinho que a gente sabe, que é um discurso
para enganar uma plateia de gente desesperada. Inclusive tem aquela situação em que ele leva um pessoal para um morro e os bombeiros precisam retirar de lá porque não tem mais como descer na chuva. É um cara que, enfim, não é alguém que o Brasil quer ver jamais com poder de presidente. Não usa o call center para se vender. Ninguém te conhece como um atendente de call center. Não vem bancar humildão agora. Você é o ricão que tira onda porque tem helicóptero, tem carrão, que faz um discurso de que só vai prosperar ou ir pro reino de Deus, ir pro reino dos céus. Quem, enfim, enriquecer, você faz um discurso capitalista, um discurso assistencialista, um discurso babaca, e ninguém te quer, é por isso. Tem nada a ver com call center, mas ele é tão mala que ele já quer agora trazer à tona essa história, né, de ter sido atendente de call center, só para tentar, de alguma maneira, capitalizar politicamente com isso. Mas Pablo Marçal é a imagem de um riquinho charlatão arrogante. Cascateiro, fundamentalista religioso também. Ô Guga, como é que fala call center mesmo? Call center. Muito Call obrigado. Center. O Guga fez o curso de inglês aqui do CL. A Luciana falou que adora essa zona. Eu não gosto, não, Luciana. Você gosta sozinha? Do Zolo eu não gosto, não. Van Lime, o Guga tocando berrante. A gente tem um vídeo clássico do Guga tocando berrante, mas nesse caso não é o Guga. O Guga só finge que toca. O Yuri Moura diz: eu sou operador de call center e fico triste com essa representação. Realmente é complicada. O Bruno Bueno, esse cara vai acabar presidente mesmo. Cada vez mais seguidores, o homem é uma máquina de atrair desesperado. E cada vez tem mais desesperado nesse país, o que faz com que essas pessoas aumentem sua representatividade. O Antônio Marcos, perguntando se a gente não vai repercutir o faroeste caboclo entre dois bolsonaristas ricos que trocaram mais de 30 tiros numa rua, num bairro nobre de Vitória do Espírito Santo, por conta de um cachorro. Um deles morreu. A gente não sabia dessa história, Antônio Marcos, afinal nós não conseguimos saber sobre tudo que está acontecendo nesse país, mas já coloquei na nossa pauta aqui, traremos essa história para vocês também. E muita gente ainda falando sobre a Fernanda Melchiona dando uma lapada seca no Paulo Bilinski. A gente já falou dele aqui, Guga, hoje. O jornalista Sérgio Tavares veio para o Brasil para causar, espalhar fake news, e o Senado deu espaço para esse sujeito falar. O Guga falou, já deu uma antecipada na nossa pauta agora, mas os bolsonaristas estão espalhando esse trecho aqui como a verdade nua e crua. Assista. Sobre as eleições, obviamente que houve, com todas as letras, fraude eleitoral no Brasil. Como tu fraude sabe? Em diferentes frentes. Como tu sabe? Houve fraude nas sabe nem falar português. Cadê a prova, 2019, a Globo, volta a repetir, noticiou que hackers numa convenção em Las Vegas, em poucos minutos, hackearam urnas do modelo brasileiro em poucos minutos. Portanto, não são confiáveis. E, em segundo lugar, há relatos de imensos estados, imensas localidades no Brasil, onde Bolsonaro teve imensos votos, relatos mas no de final imensos, deu ele não zero. diz nada, Fernando né? Serimedo relato do quê? Onde? Deu zero voto. Comigo em Portugal, com todos os E não dados. diz o nome do lugar. Não em todas não as diz o urnas, município, mas não diz nas nada. urnas anteriores a 2020. É um plano muito requintado. E aí, Guga, essa é talvez a maravilha do bolsonarismo, né, bicho? Os caras falam o que eles querem, não só do bolsonarismo, nesse caso esse sujeito não é só bolsonarista, né, um representante da extrema-direita da Europa. Os caras não falam, não precisa apresentar prova nenhuma. Diz que a Globo disse que uma convenção de hackers em Las Vegas hackeou a urna eletrônica brasileira em minutos. A urna eletrônica brasileira não é conectada à internet, seu asno! Como é que a pessoa consegue dizer um negócio desse na Câmara dos Deputados para as pessoas? É porque é mau caráter, meu. Como se a urna brasileira sabe o que eu fosse... quero saber? Cara, a urna, ela é lacrada, e na lacração da urna, e não é lacre de redes sociais, é lacre mesmo, lacre físico mesmo, tem um selinho lacrando a urna eletrônica. Quando você lacra a urna eletrônica, tem representantes de todos os partidos nesse processo, a urna eletrônica é fechada, o sistema dela é averiguado e ele é aberto para quem quiser. Se você é hacker e você acha que pode mudar o sistema da urna eletrônica brasileira, vai lá e faz, porque esse espaço é sempre aberto. Todo ano o TSE abre esse espaço para que as pessoas possam ir lá e fazer testes na urna eletrônica, e não há ninguém que tenha conseguido mudar o resultado de uma eleição através da urna eletrônica no Brasil. O processo é extremamente seguro, e esse sujeito que acha que tem direito de vir aqui para o Brasil mentir sobre um processo que ele não faz a menor ideia do que está falando.
É uma piada essa história, porque essa urna é a mesma que elegeu toda a direita, é a mesma que elegeu o Bolsonaro também, quando ele foi eleito. Ele está indo para aquele discurso que não pegou, já tentaram jogar isso aqui, inclusive o PL do Bolsonaro, o partido do Jair Bolsonaro, o Valdemar, veio com uma cascata dessa que a investigação agora do golpe já está, inclusive, demonstrando como é que foi articulado aquilo, porque, a princípio, era o Exército que ia fazer esse papel. O Exército não topou porque os analistas do Exército não encontraram nada que levasse a essa conclusão de que a urna antiga ou atual poderiam ser fraudadas. Sem o Exército para jogar essa cascata para frente, o Bolsonaro apelou para o Valdemar da Costa Neto, para o PL. O PL topou entrar nessa e levou uma multa de 22 milhões de reais por inventar essa mentira. Depois voltou atrás. Então é uma narrativa que não pegou. E como não tem mais ninguém no Brasil disposto a continuar com essa cascata de atacar a urna, como essa mentira foi já desmontada aqui, eles importaram um pateta lá de Portugal disposto a fazer esse papelão. Agora eu não pesquisei aqui quem foi que levou esse cara para o Senado, quem foi que convocou, quem foi que botou o nome dele lá na comissão para ele falar. Mas o senador, e vou pesquisar depois, que fez isso, está participando de uma farsa, porque isso tudo é uma estratégia da extrema-direita que a gente já conhece há anos. Ou você coloca um jornalista numa coletiva de imprensa para fazer uma pergunta que não existe, o assunto, mas que aquele assunto vai acabar sendo comentado e repercutido para parecer que existe, ou você leva para uma comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, para que aquilo repercuta. Isso não foi um acidente, isso é engraçado, a gente vê um cara jogando uma fake news patética dessa no ar, mas isso é uma estratégia que existe da extrema-direita e que estão usando o Senado agora como palco para isso. Ele levou, algum senador levou esse sujeito para lá, sabendo que ele ia contar essa mentira, exatamente para que a extrema-direita espalhasse. Isso não é de graça, gente. Isso é perigoso. Agora a gente está vendo a extrema-direita espalhar essa mentira e colocando a credibilidade do Senado atrás disso, dizendo, olha, no Senado, um jornalista ainda coloca que é o que fizeram com o Schellenberger lá e com o Agape também. A mesma coisa que fizeram com os também dois. É nojento isso. A gente tem que começar a cobrar e a ir para cima de quem participa da estratégia. E não só atacar quem está ali fazendo papel de bobo e espalhando a mentira, que é o Schellenberg, que é esse idiota de Portugal. A gente agora tem que ir para cima do senador que levou, porque isso tudo é uma estratégia para espalhar uma desinformação, como se tivesse alguma credibilidade. E está sendo espalhada. A Juliana Beires já está empregada aqui, começa dia 7 no trabalho. Parabéns, Juliana, pelo seu novo trampo. O Técio Trindade, em Portugal, ainda volta em cédula e ele veio falar groselha aqui. O Gabriel Mafra pergunta, Will, quando teremos a Gabriela Varela de novo no rolê? Sou a favor dela aparecer toda sexta. Eu também. Então já está aqui, já está feito o convite. Você fica quieto na sua aí, viu, o Vitinho? Que eu que trouxe você de volta aqui para esse programa. Tem um pessoal dizendo Eduardo Girão, viu? É ele, pelo jeito, então, é possível, não tenho certeza. É plenamente possível. Mas é bem possível. E aí, vamos pra cima do Girão, cobrar dele isso. A gente não tem certeza se foi, mas é plenamente possível que tenha sido. E o Fábio Pires diz aqui, exatamente todo sistema de criptografia e segurança é passível de brecha, porém não encontraram brecha de fraude. Esse é o ponto. Claro que é possível, Guga, qualquer coisa é possível. Tudo pode ser, só basta acreditar, como Xuxa nos ensinou em Lua de Cristal. Agora, eu posso ser um marciano, mas eu tenho que provar, você entendeu? O Guga pode ser um reptiliano, um alienígena, mas você tem que provar, irmão. Qualquer coisa pode ser. Posso falar qualquer coisa, agora tem que provar que acontece. Senão é só falatório. O Fábio Camargo diz, mas houve fraude mesmo. Tentaram impedir gente de votar, instrumentalizar a PRF, aprovaram benefício ilegalmente na boca de urna, a fraude só não deu certo. E com tudo isso, nós ainda conseguimos derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita, o fascismo no Brasil, nas urnas, na democracia. Lidos os comentários de vocês, meus casca de bala, vamos para o nosso próximo quadro. Esse tem muita maluquice hoje, eu não queria nem passar por esse quadro hoje, mas vamos lá, vamos para o Macetada de Notícia. Maceta.
Começamos, Guguinha, com duas notícias em uma. As duas falam sobre a mesma coisa, mais ou menos, que é sobre doutrinação nas escolas. Mas doutrinação nas escolas? Doutrinação do mal. Olha como é que o negacionismo está agindo na sala de aula. Uma professora de uma escola pública do DF foi ameaçada e acusada de doutrinação pela mãe de uma aluna após ela corrigir uma afirmação da aluna. Guga, olha o que a aluna escreveu na prova. Ela disse que o Xandão acabou com as leis do Brasil. Essa foi a afirmação que a menina do ensino médio fez sobre o Alexandre de Moraes. E aí a professora fez o óbvio. Falou, amiga, tá errado. Quem legisla no Brasil é o legislativo. O judiciário cumpre as leis e o Supremo interpreta as leis que estão na Constituição quando ele é provocado. Junto com as ofensas contra a professora, a mãe disse que é amiga de Nicolas Ferreira e de Gustavo Gayer. Essa é a história do DF. Outra história, Guga, aconteceu na terça-feira numa escola do Ceará, de Fortaleza, uma escola privada dessa vez. As redes sociais denunciaram, né? Alunos denunciaram nas redes sociais o professor Neto da Nóbrega por passar material do Brasil Paralelo em sala de aula para falar sobre fascismo. Vale lembrar que o Brasil Paralelo, inclusive, tem uma campanha do Normose e de outros canais aí do campo progressista para desmonetizar o Brasil Paralelo. O Colégio Jim Wilson, em Fortaleza, tem um professor de história que usa material didático, vídeos do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, que é conhecido por seu conteúdo revisionista, né, que quer reescrever a história com base nesse olhar de extrema direita. Tem um tweet do professor aí, ó. Todo militante de esquerda é um vagabundo disfarçado de defensor dos direitos humanos. E eu até, gente, sendo muito honesto, eu acho que o professor tem direito a essa opinião, ele tem direito a qualquer opinião política que ele quer. Ele pode achar qualquer pessoa vagabundo, ele pode achar qualquer coisa. O negócio é que dentro da sala de aula, esse professor aí, ó, filiado ao Partido Novo e professor do colégio Jim Wilson, usa conteúdo que não é conteúdo minimamente confiável do ponto de vista da historiografia, Guga. Brasil Paralerdos, né? Conhecido também como Brasil Paralerdos. E tem um perfil maravilhoso no Twitter com esse nome, que é muito bom, que faz crítica ao Brasil Paralerdos. Chama Brasil Paralerdos. Quem quiser pode seguir os meninos lá do Brasil Paralerdos. Sigam. E aí, esse professor, que pelo jeito, né, é um adepto dos lerdos, tá pagando esse mico, porque é claro que você tem que usar livros, enfim, referências que sejam verificadas, que já tenham tido o contraditório aí, gente para enfim, revisar, para até bater de frente, se for o caso. Não dá para você pegar aquilo que é visto até como um conteúdo de desinformação. Muita gente que é historiador, que entende, ou que é jornalista, que trabalha com fato, trata o Brasil Paralelo como um veículo de desinformação, de militância, de doutrinação. Isso sim é doutrinar. Não é só reescrever a história, eles querem falsificar, na opinião de muita gente renomada, eles estão falsificando a história. Então tu não vai pegar isso, velho, um negócio tão polêmico como esse, e vai levar para a sala de aula, a não ser que você seja um fanático, a não ser que você seja um lerdo. E é essa a impressão que fica desse professor, não tem muito para onde correr. Ele pode ter opinião fanática dele, se ele quiser que guarde para ele. Em sala de aula, é claro que ele tem que levar aquilo que já tenha o mínimo de credibilidade, né? Aquilo que tenha o mínimo de revisão, e não um material sensacionalista e polêmico e contraditório na visão de muita gente. Então é claro que ele comprou uma briga desnecessária, e quem doutrina é sempre o pai. Até esse professor com esse conteúdo do Brasil para lerdo, ele não vai conseguir doutrinar, ele vai conseguir no máximo queimar o filme dele, que foi o que aconteceu. É claro que a gente tem que fazer com que ele não leve isso para a sala de aula, mas quem doutrina de fato é o pai, é a mãe, é aquele que atacou a professora que corrigiu a aluna, que falou para a aluna, não,
você está falando bobagem. Nem disse desse jeito, até poderia ter dito. Não, e corrigiu a aluna e mostrou para a aluna o que ela estava sendo, enfim, direcionada para uma visão educação errada. Ela educou. Essa mãe, sim, a que atacou essa professora, a que fez com que essa professora até ficasse de fora de sala de aula, porque agora ela vai passar um tempo sem dar aula, essa é a que doutrina, essa é a radical fanática que aprende a ser fanática assistindo o Brasil Paralelo. Ela vê o Brasil Paralelo, ela ataca a professora em sala de aula, essa daí sim é a doutrinadora. Não tem como professor doutrinar, quem doutrina são os pais. Aqui a Ana Lúcia Teures Moreira, que nome grande, Ana Lúcia, falando que em São Paulo o Tarcísio dita currículo com chat GPT, né, que é o que o Tarcísio quer fazer a partir de agora. A Jordana Lima diz que é a favor que toda mulher que pretende ser mãe fazer teste psicológico. Como é que cria uma criança desse tipo? É mãe e pai, viu? Porque tem os pais aí também que é uma desgraça. E vocês querem todo tipo de brinde do Rolê ICL aqui. A Elaine quer chinelo do Rolê ICL, o Jacaré Pitu quer boné do Rolê ICL, que é bloco de nota do Rolê ICL, vocês querem muita coisa aqui. Nós não temos nenhuma caneca. A gente demorou um ano pra ter uma caneca. Eu tenho um calendário do Will de cueca. Esse aí a gente vai começar a vender a partir da semana que vem. Mas quem sabe aí vai vir umas coisas do rolê. Vocês têm que preencher a pesquisa. Daqui a pouco vamos chamar uma pesquisa de novo aqui. icl.com.br/pesquisa para vocês falarem o que vocês pensam sobre este programinha, o que vocês querem para este programa. Então, quem sabe aí venha coisas no futuro para vocês. Vamos falar sobre mais um assunto, meu pequeno Guga Noblar, sobre ele mesmo. Sabe quem, Guga? Sobre Birigui. Ele voltou ao nosso roteiro. Nessa semana nós trouxemos para vocês a história do prefeito de Birigui, no interior de São Paulo. Olha só, ele tem uma cabecinha de Birigui. Raspada, né? Cabecinha de Birigui. O prefeito de Birigui tem, olha, cabecinha de Birigui. O prefeito de Birigui foi cassado 2 vezes em 18 dias, mas adivinha, o TJ de São Paulo determinou que ele voltasse para o cargo, Guga. Restituiu o prefeito Leandro Maffez, do Republicanos, partido do Tarcísio, inclusive, ao cargo. É o nome dele? Maffez. Mal fez? Aparentemente mal fez, né? 2 vezes cassado em 18 dias. O prefeito havia sido cassado na última segunda-feira, dia 22, após a Câmara de Vereadores julgar ilegal o uso de um carro pessoal da primeira-dama com placas oficiais da cidade. A juíza do TJ entendeu que não houve dano gerado à sociedade e nem proveito próprio gerado com a ação. Algo me diz, Guga, que nós ouviremos falar novamente desse prefeito de Birigui nos próximos tempos. 2 vezes cassado em 18 dias, algo me diz que vem mais cassação por aí. Pois é, Birigui, estão cortando o Birigui, né? Estão passando a faca no Birigui. Birigui sendo cortado, sendo caçado, né? Sendo caçado, quem sabe, em breve. Birigui tá metido em muitos rolos, o Birigui. Veremos qual vai ser o futuro mais duro. Mas, enfim, Birigui tem que ter um prefeito assim, né? Pelo menos com uma carequinha que faça jus ao nome da cidade. Mas teria que ter uma reputação mais ilibada que essa. Não escolham só pela aparência, só porque vocês se identificam com o prefeito. Escolham pelo caráter, gente. Eu tenho 38 anos, eu nunca tinha ouvido falar na cidade de Birigui com esse ponto de vista, assim, a gente não sei o que fazer nesse programa. E a Laura Couto perdeu uma oportunidade de programa, de um quadro aleatório pra gente, de nomes de cidades melhores do que Birigui, como Rolândia, por exemplo. Quadro do Vitinho. Pau Grande, né, Vitinho? Tem Pau Grande no Rio de Janeiro? Tem lá Pau Grande? Vamos trazer esse quadro amanhã, Pau Grande, aleatoriamente. vamos trazer amanhã. Você não deu essa ideia hoje. Vamos trazer amanhã. Mas se eu ficar dando todas as ideias, você fica sem emprego, Laura Couto. Vamos para o nosso próximo tema. Érica Hilton. Minha esposa se manifestou aqui, viu? Ela falou, tô de olho no Birigui do Guga, hein? Que isso? Ela tá aqui, enfim, me cercando aqui no chat. Eu tenho que ficar esperto, não posso deixar o Birigui de fora, não. Mas ela vai ouvir você dizendo que venderia seu Birigui de graça. Foto.
Ela tá vendo? Ela que se esforçou tanto, né, pelo meu birigui. Mas vai lá. A Lorde Queen nos nossos comentários aqui dizendo que quer uma toalha do rolê. O Apsiep diz que é o meu cartão de crédito. Apsiep, se você vê o saldo do meu cartão de crédito, eu dou ele pra você agora. Você vai ter que pagar, né, pra poder usar, porque não tem limite. E a Luciana Alves, que é um boneco de voodoo do Will. Amiga, a minha vida já é tão desgraçada. Se você fizer um boneco de voodoo, a minha vida melhora e não piora. A Erika Hilton, nossa deputada federal do pessoal aqui de São Paulo, a gente contou ontem a história do casal que sofreu homofobia ao ter o orçamento para convite de casamento negado em uma papelaria. A loja disse não fazer convites homossexuais e alegou ter sido vítima de heterofobia, o que existe tanto quanto duende. A deputada Erika Hilton pediu ao Ministério Público que investigue a denúncia do casal Henrique do Nascimento, 29, e Wagner Soares, 38, que estão juntos há 8 anos. O trecho da denúncia da Erika Hilton diz o seguinte: deixar de reconhecer a uma pessoa a possibilidade de viver sua sexualidade é privá-la de uma das dimensões que dão sentido à vida. O dano afeta diretamente a dignidade por ser algo intrínseco ao ser humano, como ter sua personalidade gravemente violada, sobretudo porque atinge o valor íntimo da pessoa humana. E desde ontem, Guga, eu tenho lido várias groselhas do multiverso bolsonarista, onde as pessoas dizem o seguinte: tá, mas é um direito da empresa se negar a atender um cliente. E aí, tem uma coisa nesse país que ainda existe, quase parou de existir, né? Mas ainda existe, que é lei. O Código do Consumidor diz claramente que você não pode deixar de atender um cliente. Isso não é um direito seu. Você tem uma padaria aberta, você não pode olhar para a cara de pessoa que vai comprar pão e falar: para você eu não vendo pão. E aí você tem que dar um motivo. Quando você, por exemplo, não pode atender uma demanda de um cliente, o cara chega lá e fala: eu quero que você pinte a parede do meu quarto. Só que aí você pediu na padaria. Aí o cara tá na padaria, o cara fala: olha, eu não consigo atender o seu pedido porque a gente não pinta a parede. Se você chegar em um cara que faz plotagem de carro e o cara só faz plotagem em carro branco, se chegar com um carro preto, o cara vai falar: olha, eu não faço plotagem no seu carro porque eu não tenho o adesivo para fazer plotagem em carro preto, por isso eu não posso fazer o seu serviço. Fora isso, não é um direito da empresa escolher cliente. Se você abriu sua portinha, irmão, você tem que atender quem entra para ser atendido. Então, essa justificativa, primeiro, por qualquer motivo, já não é válida, né? Então, ainda que a empresa tivesse falado: nós não vamos atender você porque a gente não quer, aí já estava errado. Mas, para além disso, a empresa assumiu outro crime, que é o crime de homofobia, que é a discriminação por conta de orientação sexual e identidade de gênero. Então, Guga, essa galera adora fazer esse discurso da liberdade, quando na verdade não tem embasamento na lei, essa liberdade que eles inventam. Usam essa fachada do: não, mas é o meu direito ideológico, é o meu direito religioso. Aí disseram: mas e se eu atender a me negar um petista, mas e se eu for um bolsonarista e for numa loja comprar e se negarem a atender? Tá errado do mesmo jeito. Não pode se negar a atender ninguém por ideologia, religião, orientação sexual, por motivo nenhum no mundo. Guga. Cara, tem gente tentando justificar isso. É um bando de homofóbico igual, né? Quem tenta justificar isso. Troca no lugar de um casal gay, não quis atender um casal de negros. Enfim, troca um casal de asiáticos. De evangélicos. Pronto. De evangélicos. Você acharia razoável? Você acha que alguém tem um direito? Não existe. Isso é preconceito puro, homofobia pura. Não tem como justificar. Não tem como ficar do lado de uma violência. Isso é uma violência o que eles fizeram contra esse casal. E tentam justificar, né, como a minha crença, ainda colocam na conta de Deus, na conta da religião, fazem aquele discursinho como se estivessem do lado certo. Respeitem a minha escolha. É igual um nazista, é a mesma babaquice. O nazista fala: respeita a minha escolha. Escolhi ser nazista, não atendo negros, judeus e gays. É exatamente a mesma coisa, tá? Justificar isso é justificar não atender em qualquer outra situação, seja pela cor da pele, seja pela religião, seja pela política. Então, é preconceito, é homofobia, é racismo igual. E aí... Direito é isso, né? Os caras querem ser criminosos em paz. Sempre tem um exemplo, que é um exemplo que sempre aparece no limite, né? Mas e se eu me negar a atender nazista?
Gente, o nazismo, ele é criminalizado no Brasil, né? Ser nazista no Brasil é crime. Você não pode ter uma célula nazista abertamente. Se você estiver andando na rua com uma suástica no braço, você está cometendo um crime. É outro debate, né? Não é um debate se a pessoa tem que ser atendida, não. Ela tem que estar solta ou em liberdade. Exatamente. No caso, ela tem que estar presa. Tem uma diferença aí em relação ao nazismo especificamente, à ideologia nazista especificamente, porque ela é criminalizada, graças a Deus, no Brasil, e você não pode andar por aí com uma suástica, com uma camisa pedindo a morte de negros homossexuais, porque aí não é liberdade de expressão, aí você está cometendo crime, é outra história. O Carlos Castro, essa é a lógica do fundamentalismo de destruição dos ideais democráticos e formação do extremismo. Isso é o embrião de um talibã pseudo-cristão. É isso que essa galera quer, viu? A Mariana Couto dizendo para sem bullying com a Laurinha. Tá bom, a gente já parou. Tia Mariana, não estamos mais fazendo bullying hoje. Amanhã a gente volta. O Pedro Cabi disse que atende o Vitinho em domicílio. Que isso? Opa, Pedro. A Suelen Ferreira falando mais uma cassação do prefeito lá de Birigui, pode pedir música no Fantástico. E bonito casal, viu, que fez o convite de casamento aí. Se vocês quiserem uma marmita, me liga. Vamos falar sobre a Embaixada da Hungria. Não deu em nada, Guga. Não deu em absolutamente nada o processo da estadia do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. O ministro Alexandre de Moraes concordou com o parecer da PGR e arquivou a denúncia. O Xandão alegou que não viu elementos para concluir que a estadia do Bolsonaro por 2 dias, lá em fevereiro deste ano, pudesse se caracterizar como busca de asilo político. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu acho, na minha modesta opinião, que o Bolsonaro não estava buscando asilo. Se o Bolsonaro quisesse asilo, ele teria conseguido. Porque o Viktor Orbán é um aliado do Bolsonaro, um aliado do bolsonarismo. Se ele quisesse realmente asilo político, o Orbán teria oferecido para ele asilo. Agora, que o Bolsonaro estava fazendo conversas republicanas, aí eu já tenho minhas mais sinceras dúvidas do que ele fazia lá na Embaixada da Hungria. E me parece muito coerente também, e muito cauteloso que o Alexandre de Moraes esteja usando motivos mais duros, né, mais concretos, para talvez pedir uma prisão do Bolsonaro. Pede prisão do Bolsonaro agora, ele vai preso, tem uma comoção social, perseguição, etc, etc, etc. Me parece que o Alexandre de Moraes, nesse caso específico aí, agiu bem. Guga, queria ouvir você sobre isso também. O Bolsonaro, se ele for preso por um motivo que não convença boa parte da sociedade, é claro que pode ter uma convulsão social. É por isso que o Xandão não prendeu. Se fosse qualquer outro, estava preso. Aí o Alexandre de Moraes tem que ir para essa saída do asilo. Olha, ele não estava buscando asilo, porque se ele admitir que estava buscando asilo, vai ter que prender, já que fez isso com um dos argumentos para manter a prisão do Daniel Silveira, foi essa história do Daniel também tem corrido atrás de asilo. Então ele não pode agir de um jeito com um e de outro com o outro. E aí ele vai para esse argumento para liberar o Bolsonaro. Não teve busca de asilo. Pode até não ter tido busca de asilo, mas teve uma busca para não cumprir uma possível decisão da justiça. Se a justiça fosse prender o Bolsonaro, e é essa a história, ele ficou com medo de ser preso, ele achou sim que ia naquele dia ter um mandado de prisão contra ele, e se ele tivesse dentro da Embaixada da Hungria, ele não seria preso. Não quer dizer que ele ia viajar para a Hungria, mas ele não ia ser preso naquele dia. E ele poderia ganhar o tempo necessário para não ser preso depois, para evitar a prisão. Ficaria 2 dias na embaixada e depois não seria mais preso. Essa, provavelmente, foi a intenção dele. E isso já justificaria também a prisão. Não é só sair com asilo, buscar um asilo. É evitar a prisão, estando dentro de uma embaixada. Isso também poderia ser uma justificativa. Mas a PGR... não tinha pedido de prisão na época, né? Então, assim... Não tinha pedido de prisão. Agora, se você descobre que de alguma maneira ele ou está buscando asilo ou está querendo evitar um possível pedido de prisão, você pode sim usar isso contra ele. Agora, não vão usar. Por quê? Porque politicamente não é interessante. Esse lado da política, do peso político que o Bolsonaro tem. Vai prender o cara só porque ele entrou na embaixada sem nenhuma prova contundente do que ele fez lá dentro. Isso vai servir de argumento para o bolsonarismo bancar a vítima, para o Bolsonaro continuar enganando os trouxas da extrema-direita. Então tem que ser um motivo que a sociedade diga, ele merece, boa parte da sociedade. E esse motivo é o golpe, é essa a investigação que vai levar para a prisão. Não é nem cartão de vacina,
não é ir para a embaixada ali, como ele correu, não é obstruir justiça comprando joia de volta, mas quando chegar no final esse processo, a expectativa é essa. Tem muitos elementos que provam que ele tentou dar um golpe de Estado, e esse golpe de Estado vai sim ser o argumento para que ele seja preso e que vai convencer uma boa parte da população. A Júlia Miranda acha que o Xandão passou pano pro Bolsonaro. A Cristiana Dona falando aqui, amo o rolê, verdadeira aula. Vocês são nossos professores aqui. O Cleiton Duarte, Talibã Gospel, falando sobre o nosso outro caso ainda. E a Sammy Diamond diz, se continuarmos alisando para racista, LGBTfóbico, machista, misógino, red pill, fundamentalista, xenofóbico, fascista, nunca conseguiremos avançar. Chega de tolerar o intolerável. E a Roberta dá uma ótima dica. Se entrar um nazista no seu estabelecimento, ligue para a polícia. Se for uma cafeteria, a gente serve o café para ele e liga para a polícia. Fala, eu estou servindo café para um nazista, que o cara está com uma suástica. Vem aqui, por favor, prender ele. Você resolve o problema. Atendeu e mandou para a cadeia ao mesmo tempo. Dá para fazer as duas coisas. Tem mais pauta aqui no roteiro? Não sei nem mais o que aconteceu aqui. A equipe é rápida aqui. Obrigado por ter gritado. O rapaz sugeriu para a gente aqui nos nossos comentários pra gente falar sobre essa história de Vitória. Lembra, Goga, que a gente falou ontem sobre a história do Mato Grosso lá, que teve tiroteio, que a mulher matou 2 pessoas, deixou o padre ferido por conta de um contrato de aluguel? Olha essa história de sábado no Espírito Santo que o nosso espectador trouxe pra gente aqui. A nossa equipe é muito rápida aqui, então a gente já trouxe a história, uma briga de vizinhos por conta de um cachorro sem coleira deixou um homem morto na mata da praia em Vitória do Espírito Santo. O aposentado Manuel de Oliveira Pepino, de 73 anos, levou um tiro na cabeça, dado pelo advogado Luiz Ormindo França da Costa. Todos os nomes são nomes de duplo sentido nessa história. De 33 anos, que foi preso em flagrante no mesmo dia. A discussão começou quando o advogado criticou a falta de coleira do cachorro do aposentado que estava solto. Ambos armados, houve troca de tiros. O advogado foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, uma vez que o animal também foi baleado. Após a audiência de custódia, a justiça converteu em prisão preventiva. Guga, simplesmente por conta de um cachorro... A galera tá tranquila, né? A galera tá suave, zen. Ô Vitinho, por conta de um cachorro sem coleira, eles trocaram 30 tiros no meio da rua. As pessoas estão Mas claro, se você liberar o porte de arma no Brasil, se você deixar com cada estado legisle de uma forma, vai dar certo sim. Pode acreditar, né, Guga? É isso, gente. Com mais arma, é mais crime por motivo fútil, é mais gente se matando em casa, mais risco de suicídio com arma, é mais feminicídio, é mais briga que poderia terminar de uma outra forma e acaba dessa daí, de 2 sujeitos que por conta de cachorro, cada um com a sua arminha, acabam trocando tiro como se fosse, né, uma cena de bang bang, de filme, 30 tiros, um contra o outro. Inacreditável essa história, mas é o retrato do legado do bolsonarismo, né? O bolsonarismo deixou para o Brasil o quê? Invasão de escola, de gente dando tiro dentro de sala de aula. A gente não tinha essa cultura aqui, né? Deixou pandemia, deixou golpe de Estado, deixou fanatismo religioso e político e deixou, claro, muita arma na mão de gente despreparada. E aí acontece isso, né? Cada um com a sua ali, achando que é o Rambo, e uma situação caótica, triste, enfim, que mostra que a única coisa que restou do bolsonarismo foi violência, foi morte, foi caos. Esse é o legado de um governo que incitou que todo mundo tivesse uma arma em casa, e aí dá nisso. Nós temos quanto tempo de programa ainda, Laura Coach? 7 minutos. 7 minutos dá pra fazer um filho. Em alguns casos, mais de um. 3 minutos dá pra fazer um filho. 2. 30 segundinhos bem feitos, Vitinho, já dá um estrago já. Vamos falar sobre a Júlia Zanata sendo o quê? Xenofóbica, novidade. A deputada Júlia Zanata afirmou numa sessão da CCJ, Guga, que Santa Catarina tem mais pessoas com carteira assinadas que cadastradas no Bolsa Família. E aí a Júlia Zanata fez um post dizendo que... fez um comentário lá e depois confirmado a reportagem da Carta Capital, de que sim, ela falou isso mesmo,
e que não era a turma do lacre que impedia ela de falar o que ela pensa e que isso era estatística. Ela respondeu lá o post feito pelo Portal Metrópole, dizendo: agora vocês vão querer censurar a estatística. Isso é estatística. Santa Catarina tem mais carteira de trabalho do que o Maranhão. Isso é uma estatística. Aí, o meu amigo querido Leonel Camazão, suplente de vereador lá de Florianópolis, fez aí outras estatísticas para a Júlia, para ajudar ela, já que para ela estatística é importante, né? Então vamos lá. Casos de injúria racial em Santa Catarina, 1.545, no Maranhão 646. Racismo, 225 em Santa Catarina, 46 no Maranhão. Estupro, 1.483 em Santa Catarina, 564 no Maranhão. Estupro de vulnerável, 3.058 em Santa Catarina, 1.709 no Maranhão. Tentativa de estupro, 500 em Santa Catarina, 182 no Maranhão. Assédio sexual, 728 em Santa Catarina, 113 no Maranhão. Medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica, 23.300 em Santa Catarina, 15.564 no Maranhão. Tá aí, Guga, ela gosta de estatística? Toma um pouco de estatística para a deputada Júlia Zanatta, né? Pois é, levou um combo aí, né? Tem mais carteira assinada em qual diferença? Ela revelou o número? Porque Santa Catarina tem mais gente morando ali, a população é maior do que a do Maranhão. Não é muito maior, mas é maior, 300 ou 400 mil pessoas a mais. E aí quando você vê nos dados negativos, a diferença é gigante, né? Tem, que apresentou ali, tem muito mais violência em Santa Catarina do que no Maranhão. Toma esse combo. A gente tem que lutar para que o Brasil inteiro, claro, todos os estados do norte ao sul tenham índices socioeconômicos que a gente tem orgulho, a gente quer que todos os estados estejam bem. A gente não pode fazer esse tipo de discurso de tentar dividir, de atacar, que é o que, né? Eu tô falando que ela faz, não a gente. A gente não pode apoiar uma pessoa como a Zanatta que faz esse tipo de discurso jamais. Ela tá o tempo inteiro nessa missão. De querer polarizar, de querer dividir, de querer atacar. E mais uma vez ela faz isso. Então toma esse combo para ser posta no seu devido lugar. Júlia Zanatta, aquela que arregou do processo. Estava me processando e não está mais. Perdeu por WO. Eu respondi a Júlia Zanatta ontem falando que uma outra coisa que Santa Catarina ganha do Maranhão é célula neonazista. Tem bem mais lá na Santa Catarina do que do Maranhão. Ganha fácil. E tem bem mais, e ganha bem mais também no quesito empregar filhos do Jair Bolsonaro. Nossa, né, ou servir de cabide de emprego para bolsonarista. Aí serve. Isso aí é 500% a mais. O André Graziano falou em 7 minutos dá para fazer um filho, usando aspa minha, mas o Paulo Ambido fez uma correção boa aqui. Dá para fazer um filho e descansar 6 minutos. Quem? Quem que fez a correção? Paulo Ambido. Ah, obrigado. É o nome dele, tá aqui. E nem é zoeira, o nome dele é esse na rede social. O Leonardo Rui pediu um corte disso, do que a gente faz. O Leigo falando lapada aqui. Não sei se é lapada aqui, mas é lapada de todo mundo. O André Graziano falou que em 7 minutos dá pra fazer um filho, ele é pai de gêmeos. Você faz 30 segundos cada um, descansa 6, André. Tranquilo. Eu vou perguntar pra sua senhora depois como é que foi esse processo. Falando ainda sobre... Dá tempo de trazer mais um, Laura Coach? Temos que ir pro Dá não. Um minuto. Finalmente. Um minuto dá tempo de fazer o quê? Um filho e um recado pra vocês. Dá pra fazer muita coisa em 1 minuto. Por exemplo, chamando você, empreendedor, attention, entrepreneur, como é que fala, Guga? Entrepreneur. Call center. Call center. Tempus Veritate. Você aí que é empreendedor, que tá na correria para fazer o seu corre dar certo, e se ele vai investir no seu negócio. Que delícia. Olha só, mas essa é a última semana para se inscrever no nosso ICL Tank. Não é pra ficar trocando ideia com tubarão, não, pra ser comido vivo. É pra trocar ideia com gente. Gente pra gente. O Guga meteu uma banana na boca enquanto eu tô fazendo marketing de ICL. Mas vamos que vamos ver o vídeo. Roda o vídeo aí, como o Guga poder comer a banana. Olá, sou Vinícius.
Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Araçari Pataxó. Oi pessoal, eu sou o Max. Eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. O nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda da região. Aí, Guga, se você não se inscreveu, tem até o famoso dia 26 de abril, conhecido popularmente como amanhã, para se inscrever. Busca projetos que causem impacto social positivo para fazer proposta de investimentos de 1,5 milhões de reais, 1,5 milhão de reais. O prêmio vai ser disputado no primeiro reality show da história do ICL, o ICL Tank, Negociando com Gente. Se você está na luta do empreendedorismo aí, se o seu corre tá difícil, você não pode perder essa oportunidade. Inscreva-se aí em icltank.com.br até amanhã e seja uma das pessoas a receber este investimento aí no seu business. E com isso, nós terminamos o nosso programinha de hoje, Guga Noblar. Amanhã estamos de volta, se Alá nos permitir. Permitirá. Estaremos de volta para sextar com vocês amanhã, 11h30. Eu, meu querido Deluca, Vitinho com as suas piadas maravilhosas e Bessa, e fazendo Laura e toda essa equipe. Tá todo mundo falando do bananão do Guga. Depois da bananinha que ele trouxe outro dia, ele meteu um bananão grande agora, meteu um birigui enorme. E você viu que ele falou, Vitinho, o querido Deluca e o Vitinho, né? Tipo... Obrigado, viu? E com isso, pode terminar o programa. Acaba essa bagaça logo. Vinheta de encerramento. Tchau, gente. Acabou o programa. Amanhã a gente volta. Tchau, acabou. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil. Hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.